Eu não acho que também tem. Porque na Aham, verdade tem coisas que mistura ou não mistura nada. Um certo. é um, o outro é outro. É Então, tipo óleo e água ou não? mais ou menos, é uma pergunta complexa. Só que eu penso o seguinte: o progressista, por exemplo, o esquerdista, ele gosta de caridade, mas muitas vezes ele é forçado, o Estado força a caridade, certo? Então, meio Robin Hood, né? Tirar dos ricos para dar pros pobres. Então, eu acho que é mais do meio como é feito, sabe? Que leva aquele Uhum. princípio. O conservadorismo, ele tem aquela caridade mais voluntária. Mas como eu disse, a maior parte das pessoas para mim é boa, mas não tá sabendo o que defender. Uhum. Então pode ter uma pessoa no meio progressista que defende isso. Mas todo mundo que abordou o progressismo, né, a maior parte das pessoas ao longo da história, ignorava esse princípio de mandade, de caridade. Né? Uhum. Você Se consegue. for, se for pensar bem, eu tô aqui pensando numa coisa. A frase do Maquiavel, os fins justificam os meios, dá para pegar nos três aspectos políticos. Por exemplo, é, o socialismo, vou fazer paralelo com socialismo e liberalismo. Todos, todos dois querem, obviamente, resolver um problema. Vamos supor, um problema social, um problema econômico, certo? Teoricamente falando, do Uhum. lado progressista, qualquer fim, qualquer meio para atingir aquele fim, tá valendo. Eu acredito que no caso do conservadorismo, nem todo meio para atingir aquele fim tá valendo. Às vezes Exato. tem outros caminhos. Uhum. Na questão do liberalismo, eu vejo ele um pouco mais assemelhado ao conservadorismo por isso. É, Porque o mecanismo, vamos dizer assim, teoricamente falando, da esquerda de se resolver os problemas seria através do Estado. Exato. Do conservador, vamos dizer que ele até admite a presença do Estado, mas de forma mais eficaz. Uhum. Do liberal, mesmo viés. Tirando o libertário, que realmente abomina tudo. Eu acho que por essa frase dá para você ter uma ideia do que você quer, do seu viés ideológico político, para saber o que você defende. Porque em todo movimento é muito comum você ver a pessoa defendendo uma pauta que fala que é daquele viés ideológico, mas você vai ver do outro. Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, um movimento que é muito comum, o Corpo é Meu, da valorização do corpo, das mudanças que você queira fazer, estéticas, o que Uhum. seja. Se você for analisar, é algo muito defendido pela esquerda. Uhum. Isso, quando você vai estudar as linhas ideológicas, o libertarianismo, por exemplo, fala que a primeira propriedade privada que se existe é o corpo. Então, na realidade, você está defendendo, teoricamente, uma pauta liberal no movimento de esquerda, que hoje o liberal está no aspecto Uhum. político da direita. E realmente, até você. Aí entra um outro problema: a pessoa tem a curiosidade de procurar o que está defendendo. Uhum. Mas você ia falando? Eu ia comentar um Não outro sei se o meu raciocínio aspecto. foi certo, muito Foi? complexo. Sim. De um modo geral, Tem sim. alguma pergunta disso? Não, acho que É... foi mais um Não, era um raciocínio mesmo. comentário. Ah, tá. Posso desenvolver nele? Pode? Pode. Fica à vontade. Vou deixar você desenvolver nele. Antes, deixa eu só comentar aqui. O Jean, ele comentou uma coisa aqui. Ele falou assim, ó. Eu gostaria de saber do Marcelo, como que eu explico na prática valores de um progressista. O progressismo preza por quais valores e princípios, ao contrário do conservadorismo. Ele disse que eu comentei isso em algum momento. Não, essa pergunta, na verdade, eu vou fazer até para o próprio entrevistado, que era a minha intenção. Que ele fizesse um contraste, um contrastasse, se possível, Uhum. princípios aplicados ao progressismo, se tem, ou se você conhece, do conservadorismo e até às vezes as pautas que me veio à Certo. mente antes do Ciro comentar. Por exemplo, direito a cotas. Uhum. Talvez seja uma pauta que avançou rapidamente, mas que o conservador também ele concorde. Talvez com mais prudência. Uhum. Talvez ele falasse assim: não, eu concordo com uma pauta de direito a cotas, mas com menos cotas. Vamos começar devagar. Não sei se eu tô. Às vezes você pode me dizer assim o contrário. Fala, não, Marcelo, você tá Você respondeu viajando. a tua pergunta. Vamos começar devagar. Então, isso que eu falo. Então, talvez uma pauta não seja progressista ou conservadora. Às vezes os dois concordam com a pauta, mas cada um desenvolvendo ela de um modo. Então, o que está contrastando um e outro não é a pauta, é o caminho. Uhum. Tô errado? Ah, eu acho que depende. Não em tudo, claro, mas de um Ah, modo. não, sim, 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 sim.
Não todas as pautas. A gente pode citar alguns progressistas, por exemplo, Gramsci. Gramsci ele falava em se tomar um país por escola e universidade, né? Por ideologia primeiro. O que é extremamente eficiente. Porque, vamos supor, você quer tomar um país de forma armada. Você tem uma população que se recusa aquilo. Sim. Né? O poder popular é um negócio muito forte. Sim. E muito perigoso também. Mas e se todo mundo acredita no que você fala? Ou pensa que está acreditando no que você fala? Então, eu acho que uma ideia progressista, ela não pode exatamente ser defendida pelo conservador por causa dos fins que ela pode ter. Por exemplo, o liberal ele defende a propriedade privada partindo do corpo, como você disse. Sim. Certo? Na teoria liberal, a primeira propriedade é o corpo. Exato. Só que o progressista, eu já vi gente, por exemplo, querendo te proibir de fazer coisa X ou Y, né? Eu vi até um comentário meio engraçado, né? Que foge da racionalidade. Nossa, por que nessa Copa não tem ninguém que é obeso? Não me senti representado? Não, pera aí então. Então você quer regulamentar um negócio, o cara falou disso também. Você quer regulamentar um negócio pra fazer com que tenha obeso no esporte que você corre quilômetros? Então foge muito ao sentido, a grande maioria das pautas progressistas, sabe? Mas aí é para um radicalismo, né? Que é o progressismo. Sim, mas eu falo, por exemplo, nessa pauta mais suave de cotas. Sim. Nessa pauta, há um encontro entre as duas partes, de uma forma geral, e aí o caminho você quer saber especificamente de cota. o caminho é que, porque eu concordo, tem muita pauta que um vai falar A, o outro B e nem se comunica. Certo. Mas há pautas em que, na verdade, o caminho só que muda e não a pauta em si? Então, o Brasil ele é um país que ele é um tanto conservador na criação, né? Vocês Uhum. mesmos sabem, né? Sim, é um país fundamentalmente católico também. Exato. O que dá uma base muito Cristão, forte nisso. de modo geral, é? Cristão. O cristianismo. Majoritariamente, né? É. A segunda religião é... Qual que é mesmo? Espiritismo? Se Kardecismo? for, mas deve ser super lá Eu atrás, não sei, né? eu sei que Também o não sei. catolicismo / cristianismo ainda é mais de 50%, mas Sim. cada ano vem diminuindo. Minas Gerais, inclusive, é o estado mais católico do Brasil. Ah, é? Sim. Interessante. Se eu não me engano, sabia. tem 15%, 3,9% da população que respondeu a pesquisa. Aham. Eles fizeram de todos os estados e Minas foi o mais católico, né? O que Uhum. contraria um pouco do que o pessoal fala que as pessoas são religiosas em lugar pouco desenvolvido, né? Minas é mais católico que o Nordeste, tem um PIB muito maior que grande parte dele. Né? Até junto, somado, inclusive. Como se a igreja fosse algo de coisas, país subdesenvolvido ou lugar subdesenvolvido. E aí países, em tese, de primeiro mundo seriam países mais ateus, é isso? Tem gente que diz isso. Uhum. A África, por exemplo, é muito católica? Não. Não. E a África é desenvolvida? Também não. Exato. Uhum. Então, mas voltando à sua pergunta. Sim. O que eu já vi progressista defendendo? Vamos pegar, por exemplo, um partido, né? O pessoal aí do partido, da cabeça do partido, quer defender uma coisa, uma medida para ser passada, né? O pessoal fala em ter cota, mas não fala, começa com cota para pobre e tal, começou uns anos atrás. Aí depois, cota para negro, agora cota para pardo, inclusive você pode se identificar como negro ou pardo, mesmo não tendo nada na sua descendência, né? Uhum. O rapaz do censo foi lá em casa e perguntou, como que você se identifica? Asiático. Não tem nada de asiático. Eu acho desonestidade, inclusive, falar isso, que eu me identifico. Ainda que tenha pessoas na minha família que eu tenha muito apreço dessa raça, dessa etnia, eu não diria isso, entendeu? Mas eu vejo ele começando, então, com aquele negócio de classe social, certo? Depois ele vai para um negócio mais de raça. E agora eu tô vendo gente, por exemplo, querendo cota para homossexual. Uhum. Eu conheço homossexuais que são, eu diria, muito mais inteligentes que eu, muito mais capazes. Financeiramente, materialmente, em geral, e intelectualmente. Então eu acho que o progressista, o problema é que ele começa com um negócio básico e depois ele vai para um negócio mais firme. Então esse é um exemplo que a gente tem disso na Revolução Francesa, né? O pessoal começou como enciclopedista, né? Que basicamente, o pessoal da esquerda, né? Depois eu vou falar um pouco disso também. Sim. Eles começaram como enciclopedistas, né? Fizeram os livros e ia mostrando como se fosse dono da verdade, né? Você vê que não é de hoje que o esquerdista acha que é dono da verdade. Mas ele começou com isso. E primeiro, o Estado é muito forte aqui na França. Certo? A igreja também é muito forte. Essas duas coisas não cerceiam. Então, tem que acabar isso aí e tal, a gente tem que discutir sobre. Começou com a comunicação, certo? Vamos discutir sobre, vamos conversar sobre. Vamos espalhar a ideologia. Depois de um tempo já começou, eu acho que a gente devia fazer mais alguma coisa, devia reduzir os cargos. Beleza, tal. Agora acho que a gente tem que matar padre.
Foi o que ocorreu. Justamente na época do Robespierre. Exato. Aí o progressismo. Colocou um tirano no poder. Na Rússia mataram os Romanovs e colocaram Lenin. Então o negócio não é próspero. Ele pode até começar como uma coisa suave, mas ele evolui com o passar do tempo para uma coisa mais extrema, certo? O pessoal fala da narrativa de que Cuba era um palácio dos Estados Unidos, né? Era uma ilha de verão, basicamente, de férias. E Fidel Castro, Che Guevara falavam, liberdade, né? Todo poder ao povo. Negócio bonito, cara. Todo poder ao povo. Uhum. Mas como é que você vai dar todo poder ao povo? Vamos lá pra Cuba e tal. Vamos discutir sobre isso, colocar essa ideia na mente das pessoas. Depois vamos recrutar mais gente pra defender o nosso movimento. Agora vamos sair atirando todo mundo. Agora vamos fechar a ilha aí e botar todo mundo pra passar fome. Só uma observação. O agravante da ilha ter os problemas sociais também tem a questão do embargo econômico. É difícil falar como seria lá se não tivesse isso também. Uhum. Sim, mas pode continuar. A economia é completamente fechada, né? Não existe propriedade privada em Cuba, praticamente, né? Quando existe, assim como na Alemanha nazista de Hitler, é controlada até a produção, a hora que você trabalha. Então é completamente cerceada essa liberdade. Tanto que você vê que, além do embargo, ninguém produz mais carro lá. Uhum. O carro, ele é velho. Eu acho lindo, cara. O rabo de peixe, já viu? Já? Pô, o Cadillac é maravilhoso, né? A gente até foi naquele evento lá de carro antigo. Um encontro de carro velho. Nossa, foi legal. Não, mas assim, Não, que realmente são carros maravilhoso. O problema é que aquele carro, você acha que depois de 30, 40 anos rodando não vai quebrar uma peça dele? Lógico, sim. Tudo arrebentado o negócio, pô. E você não tem peça pra produzir. Não só por causa do embargo, mas o país tá fechado. Isso aí é uma amostra, né? Uhum. Cuba também escolhe não negociar com alguns países. Isso ocorre também. Né? Uhum. Abriu pra negociação com a Venezuela, com o Brasil. Na época, com a União Soviética. O principal parceiro era a União Soviética na época. Você tá me falando, Luciano, e aí eu fico matutando uma outra coisa aqui. Antes, Luciano, desculpa te cortar. Não, pode ir, eu tô de boa. O movimento, Eu tô aqui matutando. eu concordo que o movimento, o socialista, ele vai caminhando para um autoritarismo daqui a pouco. Uhum. Né? Conduz o poder, coloca alguém mais autoritário no poder, ou um conjunto de pessoas assim. Mas um conservadorismo, por exemplo, a gente voltando à história, ele em tese defenderia a monarquia. E aí talvez ele defenderia a monarquia absolutista. Uhum. Também é um governo autoritário, um governo em que o rei seria o detentor do poder. O conservadorismo também, ele não fica meio que nessa... Balança. É meio que um senso comum, geralmente, quando vem um progressista, exemplificar sempre mostrando o pior do outro. Uhum. Isso é padrão. Então, assim, não existe um meio termo ali onde todo mundo consiga conversar e criar políticas. Porque, assim, enquanto um fica citando, porque Cuba, porque olha como é que Venezuela, o outro fala, como é que foi Franco, olha como é que foi o nazismo. Então, Franco? Sim, na espanhola. Exato. Mussolini, caramba, tal. Um lado, né? Pega o lado dos conservadores. Aí do lado do progressista, tem Fidel, tal. Mas no meio disso tudo, existem pessoas que conseguem dialogar e criar política. Mas Mussolini era de direita? Qual característica de direita ele tem? Como? Hitler era de direita também? Por que ele era conservador? Religioso. Ele era conservador. O que foi a longa noite das tesouras? Cara, é a história, cara. É a história. Hitler, ele fez com relação à minoria, ele fez com relação aos judeus. Uhum. Então, assim, voltando ao foco principal, existe uma turma ali no meio, tanto progressista como que consegue criar coisas juntas. Uhum. Isso em diversos países, né? Até aqui no Brasil, quando junto conservador e o progressista, eles conseguem criar coisas. Uhum. Tanto é que vive mudando de nome, né? Mas, por exemplo, o Bolsa Família, depois virou Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. E antes era o Auxílio Gás, do Itamar. Sim. Entendeu? Então, assim, são coisas que é um acordo que entende que é realmente a necessidade da população e dá para dialogar nos dois aspectos. Né? Então, dentro disso,
Quais pautas assim, que você acha que dá para ambos estar conversando e discutindo um país melhor? Certo. Bom, eu acho que a esquerda muitas vezes defende, sim, projeto social, mas isso é uma característica de centro-direita. Inclusive a Revolução Gloriosa, que foi na Inglaterra, né? O que sucedeu ela teve projeto social, certo? Mas o que a gente pode notar também é o Estado máximo na esquerda, muitas vezes. Então a gente pode olhar, por exemplo, a história é uma guerra de narrativas, eu costumo falar. Então a gente pode olhar, por exemplo, Hitler se aliando com os conservadores e depois trancando todo mundo e matando. A Longa Noite dos Tesouros é o nome do episódio. A gente pode ver Hitler, por exemplo, também cerceando movimento progressista, assim como Lenin, assim como Stalin. E a gente pode ver Hitler começando com propriedade privada, mantendo os comércios. Mas depois a gente pode ver Hitler também controlando até a quantidade que era produzida, as jornadas de trabalho e por aí vai. Então eu acho que tudo depende, essa questão do acordo, de como ela é aplicada e do que a pessoa busca com isso. Eu vejo muita gente, por exemplo, que não é de direita, dizendo que é. Mas eu vejo o projeto social como uma característica de centro-direita. Eu acho que pode ser sim que o progressista defenda isso. Eu acho que aí pode ter um pouquinho de convergência mesmo. Mas tem que ver até que ponto ele realmente acredita nisso, ele realmente prega, quais são os antecedentes do progressismo e até que ponto ele quer voto, né? Porque, ó, Luciano, Eu posso citar até um exemplo prático dessa de pauta convergente, Fagner. É um assunto paralelo ao que a gente está falando, mas acho que reflete o que você quer dizer e o que você também. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, o deputado ou senador na época, não lembro, autor dela, foi o Orlando, acho que Silva, que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E se eu não me engano, quando aprovaram ela na Câmara e no Senado, foi muito tranquilo, ela quase não teve alterações, ela teve mais depois no veto presidencial. Por exemplo, aí, quando você via a votação na prática, pouco importava o lado do partido na ideologia política. Todos votaram a favor. Eu não tenho números, mas eu me recordo de ser maioria tanto no Senado quanto na Câmara. E, por exemplo, vamos supor, PT votou a favor, um partido de direita, na época acho que o PFL, tem, talvez. o DEM votou a favor também. Então, uma pauta convergente, citando um exemplo. Quando que foi isso? 2018. 2018, acho que sim, acho que eu dei. PSL também. PSL. Exato. Mas... Bom, então pode convergir sim. Mas eu vejo muitas vezes também essa questão do interesse. Quem que conseguiu o voto feminino? Simone de Beauvoir fala que isso aí foi uma concessão. Foi concedido. Então tinha uma mulher que ela queria votar nos Estados Unidos, né? O voto ele não era um negócio assim que todo mundo queria o tempo todo na época. Ele era uma coisa intimamente ligada ao serviço militar. Então a esposa do rapaz, né, do homem, ela queria votar, né? Ela falou sobre isso e tal, e ele falou: a gente tem um eleitorado feminino, a gente pode conversar com elas e tal. Vamos passar isso. Então pode ser de interesse mútuo a coisa, certo? Mas a gente também não pode confundir o conservador com o tradicionalista. Ainda que, como eu disse antes, o termo tradicionalista pode ser usado como um adjetivo para o conservador, uma característica tradicionalista, ele gosta de tradição. Mas o tradicionalista, respondendo aquela outra observação que você fez, a gente pode olhar na Revolução Gloriosa, que disseram que foi a base da Revolução Francesa. A gente tinha, acho que era a Party Yankee, né? O Partido Yankee e o Partido Whig. O Whig seria o progressista, o cara que quer romper com as coisas, né? Que quer avançar. E a gente tinha o Partido Monarquista, direito divino de reinar. E no meio a gente tinha o liberal conservadorismo, que é o que Burke defendia. Então ele queria progredir. Só que ele também tinha o pé no chão. Ele sabia que fazer uma revolução matando todo mundo não ia adiantar. Certo? Então eu acho que nesse caso, algumas coisas podem ser misturadas quando é de interesse mútuo, mas de interesse. Certo? A questão é até onde alguém quer levar. Não necessariamente pregava e aceitava o monarquismo. Talvez aceitasse, talvez não. Sim, o que autenticava a Revolução Francesa, pelo que eles alegavam? Pelo que Rousseau mesmo alegava. O povo escolhe o seu governante, certo? A Inglaterra tem anglicanismo, né? Há muito tempo. Sim. E... É religião de Estado, inclusive. Sim, mas alguém que estava na linha de sucessão, ele não era anglicano, ele era católico. O que aconteceu? Não aceitaram ele. Foram lá, depuseram o rei, mudaram algumas coisas no regime para ele não ter tanto poder, né? E aí colocaram um outro rei, um primo dele, que era anglicano.
Esse é um exemplo. Inclusive é uma coisa que a gente pode ligar até com Aristóteles. A gente refina a razão em prol dos costumes. Então todo mundo era anglicano lá. A maior parte era anglicano. Colocaram um rei anglicano, é lógico. O povo tem que ser representado por alguém como eles. Mas não necessariamente precisa ser alguém com outro viés. Né? O povo ele não precisa ter outro sistema de governo, né? Não precisa ter a república, por exemplo. Ele pode continuar com monarquia. Então é exatamente isso. Essa diferença entre tradicionalismo, progressismo e conservadorismo, liberal conservadorismo, certo? Então o liberal conservador ele defende muita coisa, como eu disse, que um liberal defenderia. Mas é importante a gente ver, né? Finalizando a tua pergunta, qual que é a intenção disso? Se o progressista ele quer aumentar uma coisa com o tempo, ou se ele quer manter naquilo mesmo? Se é interesse momentâneo ou se é o princípio dele? Assim como o conservador. Talvez ele queira sempre aumentar, mas não quer dizer que o fato dele, do que ele quer no início ser ruim, né? Talvez. No início, não. Né? Talvez o desdobramento disso futuro seja ruim, mas aquele início base, seria o início basilar seria bom. Sim. Né? Por exemplo... Cota pra gente mais pobre. Cota pra gente mais pobre, ou de repente o que não existia antigamente agora existe, que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Isso vai avançando. Talvez não todas as pautas, mas algumas basilares. Essas eu acho que todo mundo chega numa conclusão comum. Porque né? convém pros dois. É. Assim como eu disse, pode ser que um dia chegue a virar cota pra homossexual, por exemplo, né? Mas no início é uma coisa boa. No início os dois concordam com o negócio. Mas depois do tempo passa a não concordar. Sim, porque aí pode ser que enquanto o conservador quer a prudência, o progressismo quer já avançar Exato, a revolução. loucamente. Vamos fazer